Álcool em gel, luvas para a clientela, pratos cobertos por plásticos e o distanciamento de 1,5 metro entre as mesas. Tudo para a clientela se sentir mais segura. Tenho vindo aqui, que foi um dos primeiros que reabriu, esse aqui, e é um dos mais seguros, mais limpos, por isso eu tenho vindo aqui. A segurança total não existe em relação a essa pandemia, mas a gente procura o mais seguro, eu tenho que trabalhar, a gente tem que estar aqui na rua, como vocês, e aqui é bem seguro, é bem limpo, é um pessoal que a gente já conhece há muito tempo, né? É uma necessidade nossa. Foram cerca de 100 dias com as portas fechadas. Quase tudo que estava guardado no estoque se perdeu. A queda no faturamento despencou. Os desafios foram muitos de lá para cá. Poucos foram os estabelecimentos que conseguiram retornar às atividades e, mesmo assim, com muita dificuldade. Nós já retornamos desde julho, né? No início foi muito fraco o movimento, mês a mês, com o retorno das empresas, está melhorando, né? Mas ainda muito longe do ideal, né? A gente ainda está na dependência da volta das empresas, né? Que o centro ainda está muito vazio, digamos assim. E as empresas, as grandes empresas, possivelmente só em janeiro. Com a liberação da prefeitura para a volta dos restaurantes self-service na cidade, foi preciso se adequar ainda mais às medidas determinadas pela vigilância sanitária. Com todos os protocolos, inclusive os clientes elogiam, né? Que a gente tenha todos os, né, os equipamentos, né? De máscara, luva descartável. Então, isso passa uma segurança muito grande para os clientes, né? Inclusive, vocês estão fazendo até mais do que está sendo pedido, né? Eu percebi que até mesmo álcool em gel, luva, como está sendo pedido, mas também os pratos estão lhe protegidos. Sim, a gente embala individualmente os pratos, né? Aí o cliente chega, descarta, né, a embalagem e é um diferencial a mais também, né? Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o estado tem 15 mil estabelecimentos do setor, sendo 10 mil na capital. Os restaurantes que oferecem comida a quilo representam 70% do setor. O faturamento caiu muito. E você disse, uma frase que você disse que chamou a atenção, é que muitos não voltaram, ainda não voltaram. Infelizmente, o tempo está errado, muitos não voltarão. A gente tem uma gama de restaurantes self-service que eles simplesmente não suportaram grande parte da crise, porque faltou incentivo governamental, faltou crédito para esses restaurantes, eles não conseguiram superar essa crise e suportar os custos, porque o restaurante ele não tem só o custo do insumo ali, do que ele trabalha, da cozinha dele, ele tem o custo do aluguel do IPTU, ele tem o custo dos funcionários, que em caso de restaurantes, o número de funcionários sempre é muito alto, principalmente restaurantes que trabalham em 2 turnos. Então, os custos são muito elevados e a margem de restaurante é pequena, não é uma margem muito elevada. E a gente já vinha sofrendo uma crise há tempos aqui no Rio de Janeiro. Então, os restaurantes, a grande maioria já estava endividada ou já tinha um gap ali, eles estavam trabalhando para colocar a máquina para girar. Quando você coloca qualquer entrave nisso, o restaurante não consegue sobreviver, não consegue suportar. Tá? E somado a isso, a falta de incentivo, a pandemia que ninguém estava esperando, a gente ainda teve uma mudança em relação à própria população, o que está acontecendo no Rio de Janeiro e no mundo como um todo. Por exemplo, o home office aqui no centro do Rio de Janeiro. Qual é o impacto do home office, que as empresas instauraram home office aqui no Rio de Janeiro? O nosso escritório também é aqui no centro do Rio. Então, qualquer pessoa que venha ao centro do Rio, se viesse até o final do ano passado, até janeiro, seria uma cidade pujante, muita gente na rua, todos os restaurantes lotados, todos, ou grande maioria desses restaurantes, as pessoas almoçavam na rua, era comum isso. Tá? E agora não, as pessoas estão em casa, as pessoas não estão vindo para o centro. E, além disso, algumas pessoas que vêm para o centro, elas ainda têm medo de sair à rua. Elas não estão tão confortáveis para sair à rua. Então, reduziu muito. E o self-service, ele, na sua grande maioria, ele não trabalha com delivery.
porque o delivery, de fato, ele deu um faturamento mínimo durante a crise, enquanto os estabelecimentos estavam fechados, que eles conseguiram suportar os custos mínimos. A grande maioria do self-service, principalmente no centro, eles não trabalham, ou não trabalhavam, ainda continuam sem trabalhar com delivery, e ficaram completamente fechados, só com um custo, porque aquele custo, o seu custo fixo, você não tem como mudar ele. Você pode tentar mudar aluguel ali, mas condomínio, por exemplo, é um custo que não se muda. Você não consegue negociar muito, você tem taxas, IPTU também é uma coisa que não se muda, impostos. Então, eles não conseguiram suportar. O retorno dos estabelecimentos está sendo bem conturbado. Repito, no início da liberação, a gente ainda tinha regras muito rígidas, que eram impossíveis de ser cumpridas por uma série de restaurantes ou por alguns self-service, que não tinham capacidade de ter alguém ali servindo. E agora, com mais uma flexibilização, tanto com a diminuição do espaçamento entre mesas, isso também é um ponto importantíssimo, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito verticalizada. A gente é diferente de São Paulo. São Paulo você tem muitos estabelecimentos amplos ou com grande área externa. O Rio de Janeiro tem uma característica um pouquinho diferente, por causa da nossa verticalização. E como os estabelecimentos, em regra, são menores, o espaçamento de 2 metros, ele impedia, inclusive, a possibilidade de funcionamento, porque você não teria como funcionar com cinco consumidores, 5 clientes ali ao mesmo tempo. A operação fica inviável. Tá? Então, essa redução para 1,5 metro já ajuda mais um pouco nisso, já ajuda mais um pouco no retorno. Mas, lógico, com o faturamento ainda ruim, ainda com retorno conturbado e difícil para muitos estabelecimentos, para a grande maioria dos empresários. Quem decidiu experimentar voltar a frequentar o restaurante Aquilo disse que se sente seguro. Aqui nesse self-service, ele tem uma vantagem que as medidas de segurança, de higiene estão sendo respeitadas. Você tem luva para servir, os pratos bem ensacados, né? A distância entre as mesas foram obedecidas, então fica tranquilo você frequentar.